Bem-vindo a mais um Diabetes News. Fazem 69 semanas que temos Diabetes News e toda semana eu trago um artigo para poder ajudar você que está com a diabetes controlada, para você que descobriu a diabetes agora e não sabe por onde começar, para onde tem que olhar, ou para você que é pré-diabética, ou para você que quer informação sobre essa doença que é uma epidemia mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, e nós devemos combatê-la com informação. É com informação de como as pessoas desenvolvem a diabetes que nós vamos ajustar os nossos hábitos para fazer com que essa realidade fique cada vez mais distante e não cada vez mais próximas. Para quem não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício para quem tem a diabetes tipo 2. Toda quinta-feira, Diabetes News, toda segunda-feira, uma sugestão de treino. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever, ativa o sininho. E aí você vai ser notificado de todos os conteúdos que vão vir a chegar aqui no canal de uma maneira muito mais rápida. Para quem ainda não se inscreveu e recebeu meu material, o meu e-book, é diabetesnuncamais.com.br ou no meu próprio site, que é Stefano Pilon com S. Eu vou mostrar para vocês no próximo link e aí vai ficar fácil de vocês entenderem. Vamos ler o artigo de hoje. 5 dicas de treinar para controlar a glicemia. Vamos ver o que fala esse artigo. E aí depois, para você que é o conteúdo, você vem aqui no Google, digita diabetes nunca mais. Vai aparecer o nosso conteúdo aqui, diabetes nunca mais. Aí aqui dentro dessa página aqui, você coloca o seu nome, o seu e-mail, quero meu e-book de presente, chega no seu e-book. Para você que quer ler sobre algumas coisas que eu escrevo, só escrever stefanopilon.com.br e vai aparecer o meu blog, que eu estou escrevendo mais conteúdo para jogar para dentro dele. E aí aqui também tem algumas informações de texto, tem também o link para você receber o e-book, tem as publicações de Instagram, tem os vídeos do YouTube e tem os conteúdos dos artigos que eu já escrevi e venho escrevendo para levar mais informação para você. Bora para 5 dicas para treinar e controlar a glicemia. Será que é um artigo bom? Será que é um artigo ruim? É isso que nós vamos descobrir juntos e eu vou passar toda a minha informação, todo o meu conhecimento para você, para poder te ajudar. Então aqui fala que a diabetes é uma doença crônica. Para quem não sabe, a diabetes tipo 2 é uma doença adquirida, uma doença que você desenvolve por hábitos. E aí aqui ele fala com relação ao número de pessoas que têm a diabetes, falam das questões hereditárias, se existe ou não existe. Ele faz um briefing da relação da resistência à insulina para a pessoa desenvolver a diabetes tipo 2. Como você é um meu seguidor e já deve ter ouvido eu falar isso milhões de vezes, eu vou já para o conteúdo que interessa. E aqui, os exercícios físicos, aliás, são considerados tão importantes quanto os medicamentos no tratamento da diabetes. Então, é certeza que você precisa fazer exercício. O seu médico muitas vezes recomenda a caminhada. A caminhada ela vai ajudar, mas o exercício muscular ele é indispensável para todas as pessoas que já me seguem. Quanto mais músculo você tiver no corpo, melhor. Por quê? Porque você aumenta o seu estoque de glicose. O músculo no seu corpo é o maior estoque de glicose que você tem. Os outros órgãos são o fígado e a corrente sanguínea. Então, se você tiver mais músculo no seu corpo, você vai conseguir ter um maior número de estoque de glicose. E independente da idade, é possível ganhar massa muscular. Essa é a minha habilidade de fazer o treinamento muscular. O exercício como a caminhada, ele vai diminuir a sua glicose durante o exercício. Eu tenho um vídeo, a caminhada turbinada, eu vou colocar até aqui no link, que explica para você conseguir fazer uma caminhada mais eficiente com relação ao controle da diabetes, turbinando essa caminhada, dando mais intensidade nessa caminhada para você ter um maior benefício. Essa ideia que as pessoas têm que, eu ando 10 minutos, eu ando 20 minutos, eu ando 30 minutos, se eu andasse 2 horas teria um benefício maior, não é assim que funciona. O treino ajustado, ele é mais curto e mais eficiente para você.
Então, primeira dica aqui, ó, planejamento dos exercícios. Então, ó, antes de começar, é indicado contar com o acompanhamento de um profissional de educação física, com monitoramento de eventuais hipoglicemia. O especialista indica os exercícios mais compatíveis para cada perfil, mas de forma geral, a musculação é a modalidade que mais auxilia no controle glicêmico, justamente pelo estímulo do GLUT4. Assim, é possível melhorar o transporte da glicose para o interior da célula. Então, o que acontece? Após uma sessão de treinamento muscular, o que vai acontecer com o seu corpo? A sua insulina que estava preguiçosa, ela volta a funcionar de uma maneira melhor. Então, já temos esse benefício. Existe o gasto calórico da atividade física e existe o ganho de massa muscular. Então, são todos esses benefícios que o exercício ele é considerado muito importante, equivalente à medicação, porque é uma medicação diária que você dá esse exercício para você, para o seu corpo reagir de uma maneira eficiente. Além disso, também é indicado associar treinos de força, atividade aeróbia, que seria a caminhada, pois elas potencializam o trabalho das mitocôndrias, componentes celulares que também ajudam no transporte glicêmico, melhorando as atividades antioxidantes, anti-inflamatórias, que são essenciais para equilibrar o metabolismo. A alimentação pré-treino. Então, uma alimentação pré-treino adequada vai fazer com que você tenha um treino com muito mais eficiência, que o seu treino seja muito melhor e ele já auxilia depois, durante e depois com relação à recuperação muscular. Antes de estourar a camisa, é essencial oferecer ao corpo nutrientes com energia, prevenindo hipoglicemias. Então, para quem não sabe o que é hipoglicemia, durante o exercício e pós-exercício, nós gastamos essa glicose que está no seu sangue. É um ciclo que se chama MPK. É o ciclo que originou o meu método diabetes nunca mais. Por quê? A insulina está preguiçosa. A função dela é tirar a glicose do sangue. Quando você faz exercício com ativação do ciclo MPK, o que acontece? Você tira essa glicose sem precisar da insulina. Então, esse é o grande benefício. E existe um risco de hipoglicemia? É pequeno, mas existe. O que seria a hipoglicemia? Você já está com a glicemia bem controlada, tem o efeito da medicação que você toma, e aí você fez uma intensidade de exercício e acabou baixando muito a glicose. Como que você resolve esse problema? O primeiro ponto é medir a glicemia. Dá uma espetadinha no dedo, dá uma olhada como está a glicemia. Ela estando dentro dos normais, a sua medicação dentro da normalidade que o seu médico indicou, não vai ter problema nenhum. Caso você veja que está muito abaixo, aí você ingere alguma coisinha para subir a glicose, e aí você vai falar para o seu médico, tenho percebido que a minha glicose está bem baixa. Com o exercício ela vem abaixando mais que o normal e está me dando uma sensação de mal-estar. O que ele vai ver? Que o seu organismo voltou a reagir de uma maneira eficiente, a insulina está mais eficiente e ele vai diminuir a medicação. É assim que acontece. Então, a alimentação ela deve acontecer exatamente como o seu nutricionista passou e ficar observando essas questões com relação à glicemia. Com o passar do tempo, você automaticamente já vai saber. E aí você vai ver os exames de rotina para ver como é que está a sua glicemia. E a nossa vitória é fazer com que o seu médico abaixe essa glicemia. Durante os exercícios, se a alimentação antes do treino foi equilibrada, não há por que temer como hipoglicemia, a não ser o tempo da prática ultrapassem 1h30. E aí qualquer dúvida, afere a glicose. No início pode ser que você tenha que aferir mais vezes, mas depois você já vai entender como o seu corpo funciona. E beba bastante água. A água é um aliado da glicose controlada. A alimentação pós-treino, vamos ver o que ele fala aqui. Escolher os alimentos nessa fase é simples, os elementos são proteína e carboidratos. Eu ainda coloco mais proteína, então lembra, o seu organismo está resistente aos carboidratos. Mesmo após exercício, não significa que você precisa de carboidratos. As proteínas podem te suprir e o seu organismo tem a capacidade de produzir carboidrato quando ele necessitar. Siga a orientação da nutricionista, siga a orientação que o seu médico falou e siga a orientação de um profissional de educação física qualificado, como eu tenho meu programa online, ou uma pessoa que você conheça que tenha a capacidade de saber qual é a necessidade do seu exercício, que entenda como deve ser feito o exercício para quem descobre a diabetes tipo 2. Ao longo do dia, além da alimentação,
nas porções adequadas antes e depois do treino, é preciso fracionar as refeições a cada 3 ou 4 horas. Esse eu já não concordo. E vocês sabem que quando eu não concordo, eu falo, não tem necessidade de ter essa questão na cabeça de que tem que se alimentar a cada 3 ou 4 horas. Um jejum planejado com a nutricionista é muito eficiente para quem tem um bom controle da diabetes tipo 2 e quem quer diminuir a medicação. Então, siga a orientação nutricional, especialista em diabetes, entenda quais são os conceitos que ela passou para você de informação, monitore a glicose nas dúvidas e consiga essa glicose controlada e consiga a diminuição das medicações. Então aqui ele fala mais uns benefícios do exercício, ó. É uma excelente opção de potencializar os efeitos dos treinos e da alimentação e do controle glicêmico, finaliza o nutricionista. Então, vou voltar aqui para mim para fechar. Então assim, quando for contratar um personal especialista em exercício físico para diabetes tipo 2, esse é o recurso que você precisa exigir dele. Quais exercícios você passa que são benéficos para as pessoas que têm a diabetes tipo 2? Faça essas perguntas, ele tem que saber te responder. Nutricionista, a mesma coisa. Se você está resistente aos carboidratos, o seu corpo não tolera mais os carboidratos, quanto menos carboidrato esse nutricionista passar para a sua alimentação, melhor. E quando você tiver dúvida sobre a capacidade desse nutricionista, pergunte a ele quantas pessoas ele já conseguiu fazer com que reduzissem os remédios e se tem alguma pessoa que ele conseguiu que abandonasse os remédios e controlasse só com a alimentação. Essa informação é importantíssima porque a nossa cultura de hábito antes de ter informações aprofundadas sobre a diabetes tipo 2 era que a nossa base da alimentação seriam carboidratos. Hoje a gente já sabe que a base não pode ser carboidratos. A ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, já fala isso. A Sociedade Brasileira de Diabetes já comenta com relação a esses carboidratos. Fora vários estudos que comprovam a eficiência de quem faz uma alimentação de baixo carboidrato para o bom controle da diabetes tipo 2. Você somar uma alimentação de baixo carboidrato com exercício físico, é impossível você não diminuir a medicação, não ter a diabetes controlada. Então, se você gostou dessa dica de hoje, desse Diabetes News, clica aqui no joinha, compartilha com as pessoas que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho. Nos vemos na segunda-feira com mais uma sugestão de treino com Stefano Pilon e quero agradecer todos os comentários. Eu tento responder ao máximo todos os comentários e às vezes eu não consigo, mas eu aos pouquinhos vou responder a sua mensagem. Então, se tem uma mensagem para mim, escreve aqui nos comentários. Forte abraço, ótimo final de semana.